contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus Cristo, avanço, respostas de Deus, alegria, saúde, força sobrenatural sobre a tua vida e sobre a tua família. Que o Senhor te renove teu ânimo, que o Senhor renove tuas forças. Consagramos essa semana que está entrando ao Senhor e pedimos a bênção do Senhor sobre cada dia, sobre cada hora, sobre cada reunião, sobre cada conversa, e que o Senhor nos guie ao seu propósito, que o Senhor nos conduza àquilo que Ele tem preparado para a nossa vida. Senhor, nós queremos viver o Teu plano. E também pedimos perdão, Senhor, pelos nossos erros, falhas, pecados e tudo aquilo, Senhor, que fizemos fora da Tua agenda, fora do Teu propósito. Eu oro, Pai, para que pessoas sejam livres agora de tudo aquilo, Senhor, que foi colocado sobre elas e que trouxe um jugo, trouxe um peso, trouxe uma cobrança desproporcional. Que o Senhor possa renovar a visão dessa pessoa, que o Senhor possa alinhar o seu propósito para que ela possa viver o plano de Deus, o plano, a originalidade daquilo que o Senhor tem para a vida dela. Toque-os com o teu poder, Espírito Santo. Toque-os com a tua graça. Também oro por todo aquele que chegou doente nessa oração, ou que tem alguém doente em casa. E eu quero liberar a palavra de cura. Eu quero liberar a palavra de saúde, no nome de Jesus Cristo. Jesus, o Senhor curou o servo do centurião. O Senhor liberou uma palavra sobre ele. E nós liberamos uma palavra agora, na fé daquilo que o Senhor faz, na fé daquilo que o Senhor tem poder, que todo aquele que está doente está sendo curado agora. A cura está tocando nele, o milagre está tocando nele, está removendo a enfermidade, a infecção, o mal. Eu declaro saúde total e completa, que o toque da graça, o toque divino venha sobre essa pessoa agora e que ela seja livre de todo mal. Ela seja liberta no nome de Jesus. Senhor, que a tua paz esteja sobre eles, que o teu favor esteja sobre eles, que um ânimo novo, sim, Pai, venha sobre teus filhos e filhas, no nome de Jesus Cristo. E eu peço, Senhor, que essa família esteja totalmente guardada por ti. Acampa teus anjos ao redor deles, livra eles do mal, livra eles da cilada, livra eles dos atrasos, os atrasos que o inimigo tenta trazer para a sua vida. No nome de Jesus Cristo, eu te abençoo. Eu abençoo tua casa, eu abençoo tua família. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Essa palavra atrasos, ela é uma palavra que faz sentido para algumas pessoas que estão aqui agora me ouvindo. O inimigo tem tentado atrasar você com coisas bobas, com coisas que você não deveria dar atenção. Você tem que se concentrar no que Deus está preparando para a tua vida. Você não pode ficar parando para cada cachorro que late na sua jornada, na sua caminhada. Você tem que seguir o plano de Deus. Você tem que ir em frente. Você não pode parar. É isso que o inimigo quer. Ele quer que a gente desvie o nosso foco, a nossa atenção e perca, sabe, aquilo que Deus tem preparado, aquilo que o Senhor colocou à tua frente. E esses pequenos atrasos estão custando muito ao propósito que Deus colocou na tua vida. Por isso, você precisa focar no que Deus tem reservado para você. E não pode parar para cada cachorro que late na sua jornada. Mantenha-se firme em Deus. Mantenha-se firme. Não fique prestando atenção nas distrações. Deus tem o melhor para a tua vida. E essa palavra atrasos veio muito forte no meu coração. Tem gente que está perdendo tempo com coisas que não levam a lugar algum.
Pare de perder tempo. O seu tempo é energia. O seu tempo é futuro. O seu tempo é destino. Você não pode ser um mau administrador do seu tempo. As pessoas falam tanto aí sobre cuidar dos seus investimentos, aonde você está colocando o seu dinheiro, essas coisas. Mas você tem que cuidar uma coisa muito mais preciosa, é o seu tempo. O seu tempo, você tem que cuidar o seu tempo para não perder o que Deus tem para você nessa estação. Eu deixo essa palavra que me veio ao coração agora, enquanto eu estava orando em nome de Jesus. Ela faz sentido para alguém. Eu quero dar um testemunho. Deus tem feito coisas maravilhosas na vida de muita gente. E eu quero compartilhar um testemunho aqui com você do que Deus tem feito, do que Deus tem realizado na vida de pessoas. E eu recebi um testemunho, deixa eu pegar aqui, da Edja, eu acho que é esse o nome. Há vários anos eu sofria com ansiedade e recentemente cheguei ao ponto de não ter mais ânimo para nada. Nem para o trabalho, cuidados pessoais, familiares e nem mesmo para me alimentar. Estava em depressão. Assistindo às suas lives, o Senhor repreendeu o desânimo e eu fui curada. Hoje já estou bem disposta. Além disso, em uma mamografia foi detectado um nódulo nível 4 e o médico solicitou uma biópsia. Em outra live, quando o Senhor orou por cura de tumores, eu tomei posse e após um novo exame o nódulo havia regredido. Gratidão a Deus e a sua vida por cumprir tão fielmente a sua missão. Oh, Edja, como eu fico feliz de ouvir seu testemunho. Toda a honra, toda a glória sejam dadas a Jesus Cristo, porque Ele cura. Amém? Nossa fé está em Jesus. Nossa fé está em Jesus. E você que está nesse propósito, pega aí a tua carta, que nós vamos liberar uma palavra sobre a nossa carta para Deus, certo? Nós vamos liberar uma palavra profética sobre a nossa carta. Eu gostaria que você dissesse assim comigo: eu profetizo em nome de Jesus que não haverá distrações, que não haverá atrasos, que não haverá pausas dadas por mim ou até mesmo o inimigo tentando paralisar. Eu declaro que tudo está em andamento na minha vida. Todos os meus pedidos a Deus, toda a minha oração está em andamento. No nome de Jesus eu profetizo sobre a minha carta para Deus, que Ele está movendo as coisas. Há um movimento de Deus sobre a minha carta, há um movimento de Deus sobre a minha oração específica, no nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, glória a Deus, amém? E você que ainda não fez a sua carta para Deus, faça a sua carta. Você pode baixar esta carta gratuitamente no meu site. E se não conseguir baixar, pega uma folha em branco e escreve aí nessa folha em branco tudo aquilo que você gostaria de falar para Deus, de forma específica. Especifique o que você está colocando diante de Deus. Hoje é o 7º dia desse propósito e nós estamos firmes, amém, crendo que Deus é um Deus que ouve orações e que está trabalhando em nosso favor. Glória a Deus, toda honra e glória ao nome de Jesus. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida hoje. Nós fomos feitos para voar. Você é livre para voar. Diga assim comigo: livres para voar. Esse é o título dessa poderosa instrução do Espírito para nós. Livre para voar. Você é livre. Você é livre para voar. Tem um texto que é Isaías 61, verso 1, que a Bíblia diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Um pássaro enjaulado não pode voar. Você é feito, você foi criado por Deus para viver a plena liberdade na sua vida. Mas nós temos nos colocado no laço do passarinheiro. Nós temos
entrado em gaiolas mentais, emocionais, aonde coisas têm nos prendido. E algumas coisas, elas são, eu posso dizer, gaiolas que impedem você de viver coisas novas, de viver o que Deus tem para a sua vida, de viver o projeto do eterno. Deus nunca projetou uma gaiola. Deus projetou os céus para você. Deus projetou o reino de Deus. Deus projetou um futuro de paz, de alegria. É por isso que, quando Jesus começou o seu ministério, ele declarou Isaías 61, porque é isso que ele veio fazer. Ele veio libertar os cativos. Ele veio mostrar para as pessoas que existe uma maneira delas viverem a originalidade do que Deus preparou para elas aqui nessa terra. Não é vontade de Deus que você viva sempre, sabe, se sentindo impedido de fazer certas coisas, porque as pessoas, elas estão enganadas em grande parte. Elas pensam que a falta de recursos, ou a falta de oportunidades, ou até mesmo a falta de conhecimento, tudo isso é algo imposto sobre elas e que elas não têm mais como sair disso. Elas ficam aguardando que alguém de bom coração as ajude a sair de uma situação difícil, a sair daquele problema que elas estão há anos. Você lembra do coxo de Betesda, do tanque de Betesda? A Bíblia diz que havia um tanque, e nesse tanque, de tempos em tempos, eles acreditavam que um anjo de Deus vinha e movimentava aquelas águas, e o primeiro que descia ali, ele era curado. Um homem estava há muitos anos à beira desse tanque, e ele permanecia doente, ele permanecia com o seu problema, como um pássaro na gaiola. Até que Jesus chega e Jesus pergunta a ele: queres ser curado? E esse homem diz: eu não tenho ninguém para me ajudar a entrar na água. Não foi o que Jesus perguntou. Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado. Então Jesus o cura. Jesus o cura, e não de uma maneira tradicional, porque aquele homem nunca pensou que alguém poderia curá-lo. Ele sempre pensou que alguém poderia ajudá-lo a chegar ao tanque. Esse é o problema conosco. O nosso problema é que não estamos vendo as muitas maneiras que Deus tem para nos libertar das gaiolas que foram colocadas na nossa vida. Quando uma pessoa ela é impedida de voar pelas circunstâncias, quando ela é impedida de voar pelos outros, que ficam, sabe, apontando o dedo e ficam dizendo: você não pode, você não consegue, você não pode, você não consegue. Sabe, enquanto você permitir com que os homens lhe coloquem numa gaiola, enquanto você permitir que as pessoas digam para você o que você pode fazer, o que você não pode fazer, e você não ouvir a Deus, você não conseguirá ser livre e governar em um lugar que Deus já preparou para você. Exatamente. Para cada pessoa que está hoje, de alguma forma enjaulada, encarcerada, seja emocionalmente, espiritualmente, presa, toda pessoa que está nessa situação é uma pessoa que o inimigo conseguiu manter ela em um lugar que Deus nunca projetou para ela. Você tem que entender, você foi criado para ser livre. Você foi criado para viver o propósito de Deus, sem se preocupar com aquilo que os outros pensam ou imaginam. O que eu acho maravilhoso é quando uma pessoa descobre a sua natureza, quando uma pessoa ela descobre, sabe,
a originalidade do que Deus criou ela não fica mais preocupada com nada. Ela é livre para governar em um lugar que foi preparado para ela, seja numa empresa, seja num ambiente, seja num ministério, enfim, ela é livre. Ela é livre para voar, ela é livre para viver os sonhos de Deus, os projetos de Deus para a vida dela. Você vai ter que sair de algumas gaiolas, porque eu vim aqui proclamar hoje para você liberdade. E você tem que se libertar, sabe, até na sua mente. Porque, às vezes, quando um pássaro ele é criado em cativeiro, mesmo que a porta esteja aberta para ele voar, para ele sair dali e governar, ele não consegue, porque ele viveu a vida inteira dele limitado a um ambiente. Então, sabe, reaprender que ele governa, reaprender que Deus o criou para ser livre, é um processo. E nós só vamos aprender a ser livres através do Espírito Santo. Nós só vamos aprender a viver a verdadeira plenitude do que Deus tem para a nossa vida se nós começarmos a voar com o Espírito Santo, a nos mover com o Espírito Santo, a falar como o Espírito Santo quer que nós falemos. É por isso que a palavra de Deus, ela não é só, sabe, um livro de direção, ela é um livro de libertação também. A palavra de Deus vai te libertar. E digo mais, você sabia que tem situações que você se coloca e responsabilidades que você tem que acabam prendendo você a uma coisa que Deus não projetou para a sua vida? Porque o nosso engano, sabe, é pensar que nós estamos presos a um lugar e se sairmos daquele lugar, nunca mais teremos provisão, nunca mais seremos felizes. Tem gente que a vida deles é a empresa, tem gente que a vida deles, sabe, é a sua rotina diária. Eu quero dizer a você que você foi criado para mais e que o Espírito Santo o projetou para viver grandes coisas aqui nessa terra. E se você aprender, sabe, a ser livre, você nunca mais vai viver aquela história do passado. Uma libertação está sendo anunciada hoje aqui. Deus está dizendo: eu estou tirando coisas de você, eu estou inclusive cortando compromisso da tua agenda, eu estou tirando coisas do teu caminho que estavam prendendo você, porque eu quero que você viva a plena liberdade. Deus te criou para viver a plena liberdade. Nem os nossos filhos têm que viverem os nossos sonhos, porque se eles viverem os nossos sonhos, eles também serão como um passarinho enjaulado. Os nossos filhos não podem viver os nossos sonhos, eles têm que viver em um plano de Deus, porque é no plano de Deus que se governa. É no plano de Deus que se governa. É isso que você tem que entender. Você só vai governar quando você ouvir a Deus. Aí você vai sair para fora. Lázaro estava morto já há 4 dias. Ele estava já preso. Mas então a voz de Jesus o tirou para fora daquela tumba fria. A voz de Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. A voz de Jesus, ela tira você de qualquer gaiola. Ela tira você de uma prisão. Ela tira você de uma morte precoce. A voz de Deus, quando você ouvir a voz de Deus, você vai sair daquele ambiente de limitação. Você vai sair daquele lugar de morte e você vai entrar em vida. Eu venho aqui hoje anunciar libertação a você. Seja livre no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Seja livre, seja liberto. Você é livre para governar. Você é livre para viver o que Deus tem para a sua vida. Aleluia, aleluia. Você não está condicionado a viver nas tuas circunstâncias a vida toda. Você não está condicionado a viver sempre em dívidas, a viver sofrendo. Você não está condicionado a viver limitado. Não! Deus tem liberdade para a sua vida. E eu quero dizer: Lázaro, sai para fora. Aleluia! Aleluia! Pega essa palavra como uma palavra do Senhor para a tua vida. Você é livre. Esse vício não te governa como você pensa.
Esse pecado não te governa como você pensa. Jesus é o libertador. A palavra de Deus é um livro de libertação. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Saia para governar. Você tem que caminhar com o Espírito Santo para aprender a governar. Amém? Glória a Deus. Eu quero hoje declarar o Salmo 91. Eu quero declarar o Salmo 91 e creio que Deus vai falar muito com você hoje. Amém? Deus vai falar muito com você. Eu creio que o Espírito Santo, Ele está ministrando muito forte ao nosso coração, de vivermos o que Ele tem para nós. Está na hora, chegou a hora de você viver o que Deus tem para você. Ouça a Deus, amém? Ouça a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu vou declarar o Salmo 91. Você que entrou aqui pela primeira vez nessa oração, baixa essa carta para Deus lá no meu site. E se você não conseguir baixar, você mesmo pode pegar uma folha em branco e fazer a sua carta para Deus. Amém? Nós estamos apresentando às 6 da manhã, às 18 horas. Estamos hoje no 7º dia do nosso propósito. E mesmo que você esteja entrando hoje aqui pela primeira vez, vai valer a pena você ir até o fim desse propósito. Eu quero pedir a cada pessoa que está aqui, que vocês compartilhem essa oração. Não com 9, ou com 10, ou com 20, mas com o máximo de pessoas que vocês puderem. Porque pessoas precisam ser livres. Pessoas precisam conhecer o poder da fé, o poder da oração. E você vai ser usado por Deus. Você vai ser usado por Deus para levar essa oração mais longe. Para compartilhar nas suas redes sociais, para enviar para o máximo de pessoas que Deus está preparando. Amém? E quero convidar você a conhecer nossos livros. Esse aqui é o nosso Devocional 1 e esse aqui é o nosso Devocional 2. Esses devocionais vão ajudar você a viver uma vida dirigida por Deus, a sair pela manhã de casa, debaixo de uma palavra, debaixo de uma direção. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Amém? Lembrando a todos que hoje nós vamos ter um culto ao vivo, certo? A partir das 9 da manhã. Quem quiser estar no presencial conosco, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, certo? Eu estarei ministrando em Alphaville hoje. Avenida Aruanã, número 120, anota aí, coloca no teu GPS e vem estar com a gente. Vai ser uma bênção. E eu vou liberar uma palavra hoje que vai libertar muita gente. Eu creio nisso. Eu vou liberar uma palavra profética muito poderosa, pesada no mundo espiritual. Vai ser uma grande bênção. Você é nosso convidado. Começa às 9 da manhã, ok? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia dela, o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor me mostrou uma pessoa que está com uma dor muito forte no ombro direito, e eu quero declarar saúde sobre a sua vida, ser livre agora dessa dor no ombro direito. Há uma pessoa também
de um lugar ou de uma região chamada Trancoso, que está aqui ao vivo nessa live. Sabe o que Deus está fazendo na sua vida? Deus está colocando as coisas em ordem. E Deus está revelando um tipo de justiça em teu favor. As coisas estão sendo acertadas na sua vida. Pega aí essa palavra como palavra profética. Tem uma pessoa que está me ouvindo, tinha dores constantes aqui nessa região. Seja livre agora. Seja livre agora. Em nome de Jesus Cristo, seja livre. Seja liberto em nome de Jesus Cristo. O Senhor também me disse que há uma pessoa que está me ouvindo, que é de Louveiro, e Deus está te visitando agora. Seja você quem for, de Louveiro, Deus te visita, certo? E Deus está tirando algo. O Senhor está dizendo, o Mestre está te chamando. Deus quer fazer algo na sua vida. Amém? Deus quer fazer algo na sua vida. Eu também quero falar com uma pessoa de sobrenome Bernardes, que começou um projeto e que está colocando muita fé nesse projeto. E Deus manda dizer para você que esse projeto ele precisa ir além das fronteiras do seu estado. Esse projeto tem que ir a outros estados e o Senhor vai te conduzir a isso. Comece a pensar em coisas maiores, porque Deus vai te levar a várias partes do Brasil. Aleluia, glória a Deus. Eu quero orar por você, pega a sua carta aí para Deus, nós vamos levantar um clamor, amém? Nós vamos levantar um clamor em nome de Jesus Cristo, eu creio no poder de Deus. Espírito Santo do vivo Deus, nós te amamos e eu apresento a carta que cada pessoa fez para Deus, a oração específica, o clamor de cada um, as lágrimas, o que cada um tem feito e apresentado diante de Ti. Eu te peço, Pai, um milagre, eu te peço uma intervenção, eu oro por aqueles que pediram a cura, aqueles, Pai, que oraram pela cura, e eu oro agora e declaro, seja livre de toda enfermidade, seja livre de toda maldição, seja livre de todo mal, toda pessoa que tem sido amarrada por forças espirituais, que tem se sentindo presa, que tem se sentido impedida de viver o plano de Deus, o propósito de Deus, eu quero declarar você livre, livre agora. Eu quero declarar você livre. Você não pode mais permanecer preso. Eu quero declarar em nome de Jesus, você foi feito para voar, livre para voar, para viver o que Deus tem para a sua vida. Por isso eu profetizo um tempo novo sobre ti, um tempo de governo, um tempo de identidade, um tempo de rompimento, um tempo para você viver os planos do Senhor na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Senhor, libera da tua paz sobre a vida dessa pessoa e toque com o teu poder, Espírito Santo de Deus, toque com a tua graça, Espírito Santo, mova as coisas, tudo aquilo que estiver preso, que seja agora desfeito em nome de Jesus Cristo. Eu declaro você livre, eu declaro você liberto no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, e eu te peço, toque-os com o teu poder agora, que a unção do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo quebre jugos, a unção do Espírito Santo quebre o laço do passarinheiro, seja livre agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Espírito Santo, toque-os com a tua mão de poder, Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Aquele que está doente, seja curado e que haja avanço, que haja cumprimento de propósito na tua vida. Eu apresento pela fé todas as cartas que foram apresentadas para Deus no nome de Jesus Cristo e eu oro declarando, haverá resposta, haverá cumprimento, haverá cura, haverá céus abertos, haverá a promessa de Deus em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Peço que você deixe a sua curtida aqui nessa oração, por gentileza, e compartilhe agora com o máximo de pessoas que você pode e seja livre para viver o que Deus tem para a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais tarde, se Deus quiser. E de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda.
e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos portas abertas. Oramos por 7 portas de favor, em o nome de Jesus. E pedimos, Pai, o teu favor na nossa vida e no nosso caminho. Abra portas de oportunidade, de provisão sobrenatural, de milagres, de cura. Também oramos, Pai, por todos os problemas climáticos que o Rio Grande do Sul tem enfrentado, as enchentes, as águas tomando conta das estradas, tirando as pessoas das suas casas. Oramos e pedimos uma intervenção do Senhor, onde somente o Senhor pode acalmar as águas, Senhor. Pedimos a tua bênção, pedimos o teu favor, pedimos o livramento do Senhor sobre o Rio Grande do Sul. Também oramos, ó Deus, pela paz no mundo, para que cessem os conflitos, os ânimos exaltados, as guerras, no nome de Jesus. E oramos, Pai, também por uma grande porta, a porta da salvação de todos da nossa casa. Que todos eles tenham uma experiência sobrenatural com Jesus. Oramos para que todos eles conheçam Jesus, sejam salvos, tenham o seu nome escrito no livro da vida. E como disse Josué, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Abra uma porta também, Pai, que é a porta da honra, a porta do avanço, a porta da aceleração, no nome de Jesus Cristo. Também te pedimos, Pai, afasta do nosso caminho a confusão, afasta do nosso caminho a maldade, a inveja, o espírito contrário, aquele rosto, Pai, de rejeição, aquela opressão do mal que tenta, Senhor, impedir com que acessemos lugares e com que avancemos. Pedimos a tua proteção sobre nós, no nome de Jesus Cristo. Graças, Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Eu quero compartilhar hoje uma palavra que vai abençoar muito a tua vida. Mas antes disso, eu quero dar um testemunho, compartilhar com você o que Deus tem feito na vida das pessoas. Eu quero ler o testemunho da Alessandra, e ela escreveu assim: a paz. Eu não poderia deixar de testemunhar. Minha querida amiga Rosana fez um exame e nele acusou um tumor no pulmão. Nas orações da manhã e da noite, eu sempre colocava o nome dela pedindo a Deus por misericórdia e declarando que eu iria testemunhar o milagre. Ontem ela me mandou uma mensagem dizendo que a biópsia deu negativo para tumor. Deus é lindo, Ele nos ouve. Agradeço a Deus pela sua vida. O Senhor tem sido um canal de bênçãos. E olha esse testemunho aqui também da Estela que eu recebi. Venho aqui dar meu testemunho. Em novembro de 2024, passei por algo muito doloroso que me levou a uma depressão, onde não conseguia falar, comer ou fazer qualquer coisa sozinha. Minha mãe, que já acompanhava as orações, me apresentou em um dia de crise, quando fiquei travada na cama. Desde então, peguei firme nas orações e Deus tem feito milagres na minha vida. Consegui tirar minha CNH, tenho me sentido feliz, voltei a trabalhar e a cuidar do meu lar. Recentemente comecei a pedir a Deus para me tornar mãe novamente. E para a honra e glória do Senhor Jesus, este mês recebi o meu milagre. A alegria voltou para o meu lar e para a minha vida. E o amor de Deus tem me mostrado o quanto Ele me ama e cuida dos mínimos detalhes. Vem vencendo dia após dia. E aquilo que um dia achei que seria o meu fim, Deus transformou em um lindo recomeço. Muito obrigado pelas orações. Que lindo o seu testemunho, Estela. E talvez o testemunho da Estela seja o testemunho de muitas pessoas que estão me ouvindo, que também caíram numa depressão e não têm mais vontade de absolutamente nada. Olha como Deus restaurou a vida dela e agora deu a ela um bebezinho também. Deus é maravilhoso, são as restaurações que Deus faz. E o outro testemunho também foi lindo, Deus curando um tumor, Deus revertendo uma situação. Deus é especialista em reverter situações. Eu tenho crido nisso. E você que está aqui,
talvez até pela primeira vez, que não acredita em milagres. Veja esses testemunhos. Isso é suficiente para você começar a crer, para você caminhar e também buscar o seu milagre. Deus me deu uma palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 14, que diz assim: porém, se alguém não vos receber, nem der ouvidos às vossas palavras, assim que sairdes daquela casa ou cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Você sabe por que Jesus disse isso? Porque Jesus sabia que haveria lugares que os seus discípulos iriam entrar e iriam ser rejeitados, expulsos, perseguidos. Porque aonde a luz entra, as trevas vão rejeitar. E é triste quando você é rejeitado por pessoas que você achou que iriam lhe receber. Você foi de bom coração ajudar essas pessoas. Você, se esforçou para semear no meio delas, para ajudá-las. De repente você recebeu uma oportunidade para treinar uma equipe, uma oportunidade para passar o seu conhecimento, uma oportunidade de ajudar em um lugar, ou até mesmo numa igreja, e as pessoas, em vez de lhe receber, algumas acabaram lhe rejeitando. Isso aconteceu na Bíblia, isso aconteceu com os discípulos, isso acontece até hoje. As pessoas ignoram a direção de Deus, as pessoas ignoram a ajuda divina. Quando Deus manda uma ajuda, quando Deus manda até mesmo um ajudante do seu destino, não ignore as pessoas pensando que você sabe tudo. Não ignore uma ajuda, um ombro amigo, algo que Deus coloca no teu caminho para ser uma bênção na tua vida. É que nós estamos tão, eu posso dizer, marcados com tantas feridas. É um histórico de traições, é um histórico que não dá para confiar em ninguém, que você, você tem medo de que qualquer pessoa que Deus envia para a sua vida, aquela pessoa, ela seja um ladrão, ou aquela pessoa seja um golpista, aquela pessoa seja má, e você muitas vezes acaba deixando de receber algo de Deus da parte dessa pessoa, por causa das resistências que você tem. Eu tinha resistência com muitas pessoas, que depois eu acabei conhecendo elas, e as resistências foram caindo por terra porque conheci essas pessoas nos bastidores. É claro que a gente sempre se surpreende com as pessoas, porque hoje elas podem estar de um jeito e amanhã podem estar de outro, mas em grande parte, eu vi que as coisas não eram como muitas vezes me falavam, quando, você tem uma visão de uma determinada coisa e aquilo é uma visão errada. O fato das pessoas não discernirem, o que você está fazendo, a bênção, a ferramenta que você está sendo na vida delas, faz elas perderem coisas que Deus tinha preparado para a vida delas. Jesus chegou em Nazaré para operar milagres, para libertar, para salvar. E quando ele chegou lá, ele viu um grupo de pessoas que o rejeitaram. Um grupo de pessoas que não o receberam, porque o conheciam. Ah, esse é Jesus, o carpinteiro, o filho de José, filho de Maria. Seus irmãos estão aqui no nosso meio. E começaram a falar. E acabaram ignorando a presença poderosa de Jesus ali naquele lugar. E a Bíblia diz que ali ele não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade daquelas pessoas. Às vezes Deus está falando com você e você está rejeitando. Deus está falando com você e você está ignorando. Você deveria dar a máxima atenção a quem Deus envia para a sua vida. As pessoas vão nos rejeitar sempre que elas se sentirem intimidadas
as pessoas vão nos rejeitar sempre que de alguma maneira elas olharem para você e, sabe, elas sentirem que você é diferente, que você carrega a luz, que você é alguém de Deus. Jesus, ele foi rejeitado pelos homens, ele foi ignorado por muitos, não por todos, mas por muitos. No entanto, ele não deixou de cumprir o seu propósito. De repente eu estou falando com pessoas que foram rejeitadas no seu trabalho, foram rejeitadas na sua família, foram rejeitadas na família do seu marido, foram rejeitadas na família da sua esposa, e você carrega essa mágoa dentro de você, e Deus está dizendo para você: ei, isso acontece. Foca no teu propósito e não deixa nada, nem ninguém perturbar você. Não deixa nada nem ninguém tirar você do seu propósito. Permaneça firme cumprindo o seu propósito, porque as rejeições fazem parte do caminho daquele que está crescendo. Se você foi rejeitado, acredite, Deus tem um plano na sua vida. Só é rejeitado aquele que carrega algo muito grande. Nós precisamos ter um coração aberto para aquilo que Deus está querendo fazer. Precisamos ter um coração aberto para quem Deus envia para nos ajudar, para ser uma bênção na nossa vida. Eu cheguei em um lugar e eu dei alguns conselhos para aquelas pessoas. Eu disse: vocês façam isso, isso e isso. E aparentemente assim eu vi que não houve resistência. Não houve resistência. E eles fizeram todas as atualizações que precisava ser feito dentro da empresa. Alguns meses depois, a prosperidade entrou de uma forma abundante e sobrenatural. A Bíblia diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. Há momentos que Deus vai enviar alguém para lhe dar uma direção, e você tem que ser humilde para receber aquela instrução e para seguir aquela instrução que te foi dada. A maneira como você recebe um servo de Deus ou um enviado de Deus diz muito, não só sobre o seu caráter, mas sobre aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Aqui a Bíblia diz: se alguém não vos receber, nem der ouvidos às vossas palavras, assim que saídes daquela casa ou cidade, sacudir a poeira dos vossos pés. Muitas pessoas têm que se arrependerem por não aceitarem o que Deus envia para a vida delas. Muitas pessoas têm que se arrependerem porque estão ali passando, sabe, momentos difíceis, estão sendo derrotados, estão apanhando na vida, estão sofrendo e não querem dar o braço a torcer. Talvez eu esteja falando até mesmo com alguém que sempre tem rejeitado as minhas orações e que agora parou por um momento para escutar. Mas você tem tantas ressalvas dentro de você, você tem tantas rejeições, que você não consegue, sabe, se acalmar para receber a palavra, porque você já pensa, sabe, que talvez eu faça com você o que outros acabaram fazendo. Talvez você está tão cheio de feridas, está tão cheio de cicatrizes, que você não acredita mais em nada, não acredita mais em ninguém, e você acha que Deus não pode trazer algo novo para a tua vida, ou que Deus não pode usar alguém para te abençoar. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa, e eu entreguei uma palavra profética para essa pessoa, porque muitas vezes é assim que acontece. Eu não acredito em nenhum tipo de, sabe, momento profético, onde a pessoa quer dar um show e esquece da palavra pregada. Não, se Deus me dá uma palavra profética, eu falo, mas eu continuo na pregação, e vocês já estão acostumados comigo, e muitas palavras proféticas eu entrego para as pessoas, assim, conversando com elas. Olha, Deus me mostrou isso a seu respeito, assim, é desse jeito, é dessa forma, e eu vou conversando com a pessoa e vou entregando o que Deus me mostrou. E eu estava conversando com uma pessoa e liberei uma palavra profética para a vida dele. E depois que eu entreguei aquela palavra, aquela pessoa chorou muito, se quebrantou.
E depois olhou para mim e disse: eu não acreditava que Deus ainda pudesse usar alguém para falar com a gente. Aí ele me contou as experiências que ele passou no passado, experiências ruins, experiências negativas com pessoas que eram verdadeiros, sabe, eram servos de Satanás, não eram servos de Deus, eram servos de Satanás. Aí ele chorando ainda, falando comigo e disse: agora eu acredito, agora eu acredito. E eu disse: Deus nunca parou de falar. Mas quando nós rejeitamos as coisas de Deus por causa de outros, por causa, sabe, de um histórico de pessoas que nos feriram, que nos machucaram, nós fechamos as portas para o novo de Deus. Nunca feche as portas, não tenha medo, porque no meio da sua caminhada você vai ter que discernir entre o que é de Deus e o que não é de Deus, entre a palavra que veio certa e aquela palavra que veio para lhe derrubar, que não veio do Senhor. Mas não tenha medo de receber e não ignore. Seja aberto a tudo aquilo que Deus pode fazer, a tudo aquilo que Deus pode realizar. As pessoas rejeitam a palavra profética e perdem, porque a Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. As pessoas precisam ouvir a palavra profética, elas precisam ouvir o que Deus fala, para terem as suas vidas mudadas, para viverem algo novo de Deus. O diabo sempre odiou a palavra profética, sempre odiou o que vem de Deus. Por isso não rejeite quando Deus enviar algo ou enviar alguém para a sua vida. É coisa mais triste, sabe? As pessoas fazendo as coisas e os outros rejeitando. As pessoas tentando fazer o bem e gente rejeitando. Tem gente que entra numa igreja só para rejeitar aquilo que está sendo feito. Não seja assim. Não seja essa pessoa tão, sabe, maliciosa, tão dura de coração. Aprenda a abraçar o que Deus manda para você. Em nome de Jesus, eu compartilho essa palavra no teu coração hoje e sei que essa foi uma palavra profética para a sua vida. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Quero também pedir a você que está entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza, deixa aí o teu like. E se você puder compartilhar essa oração com teus amigos, parentes, nós estamos orando por 7 portas. Amém? 7 portas de favor. Compartilhe com pelo menos 7 pessoas. Em nome de Jesus. Quero lhe convidar a domingo agora, às 9 horas da manhã, estar junto conosco, aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Avenida Aruanã, número 120. Eu estarei ministrando uma palavra profética, estarei orando pelos doentes e convido você a estar junto conosco nesse domingo. Amém? Tenho certeza de que você vai ser tocado por Deus. Também eu quero dar aqui o nosso anúncio que eu estarei em Roma na semana que vem. Eu estarei ministrando sexta e sábado em Roma, na Itália. E vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus. Se você não é aluno da Academia aqui no Global, eu lhe convido a ser nosso aluno, a participar dos eventos, até porque mês que vem nós vamos ter um grande evento dentro da academia e você não pode perder. Amém? Já estamos nos preparando. Assim como esse mês eu fiz a Masterclass Sonhos e Visões, o mês que vem eu vou fazer uma Masterclass especial só de visões. E vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus. Amém? Também quero falar dos nossos livros. Esse aqui é o Café com Jesus, um devocional extraordinário que está abençoando a vida de muitas pessoas, vai te abençoar também. E esse aqui, o livro Unção do Rompedor, como que a unção de Davi, que Deus derramou sobre a vida de Davi, tirou ele de trás das malhadas e colocou ele no trono de Israel, fez dele um rei. Essa unção do rompedor é tremenda quando ela toca na vida de alguém. Aprenda a adquirir essa unção. Esses 2 livros você pode adquirir no meu site www.vinicius7.com.br. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e enquanto eu declaro, escreve aqui nos comentários qual é a porta que você está buscando que se abra para você. Escreve aqui.
É uma porta na saúde? É uma porta sentimental? É uma porta de um negócio que você está orando? É uma oportunidade que você está orando? O que você está orando? Coloca aqui nos comentários agora qual que é a porta que você está orando. Pode colocar e numerar até 7 portas. Amém? Estamos orando por 7 portas de favor. Pode numerar as portas aqui nos comentários, em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Tem uma pessoa de Fortaleza que está me escutando nesse momento. Deus te visita agora. Deus te visita agora. E o Senhor me mostrou como se Ele estivesse afastando, sabe, uma pessoa da vida dos teus filhos. Uma influência má. Ou uma pessoa que tinha talvez uma outra intenção. Deus está afastando da tua vida e da tua casa. Seja você quem for, em nome de Jesus. O Senhor também me disse, diga a Maíra, que eu estou visitando ela e a sua família. E que o Senhor deu um sinal para você. Eu vi um sinal de Deus. E não sei se foi um sonho com criança, ou se foi uma visão que Deus deu, mas o Senhor manda dizer para você, será muito melhor do que você imagina. Em nome de Jesus, pega essa palavra, será muito melhor do que o que você imagina. Amém? É uma palavra que Deus está enviando para alguém. O Senhor também me disse que haveria gente daqui de Campinas, região próxima aqui de nós, que está me escutando nesse momento. E que Deus me disse algo sobre essa pessoa de Campinas. O Senhor me disse que está visitando este lugar, está visitando com avivamento, sabedoria. Seja você quem for, Deus está derramando sabedoria, Deus está ungindo você, cobrindo você em intercessão e lhe dando fé para você vencer toda inveja, toda inveja. E você tem escutado 3 pessoas constantemente. Você tem escutado 3 pessoas constantemente. Você de Campinas que está aí me ouvindo. Deus vai levar você a um novo termo, a um novo lugar. Em nome de Jesus. O Senhor está derramando essa graça sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Tem uma pessoa que está me ouvindo aí também. Ela faz aniversário dia 31 de março. Deus te visita agora. Deus te visita agora, seja você quem for, da onde for, o Senhor te visita agora, está quebrando correntes que estavam prendendo a ti, a tua casa. O Senhor está tirando um vício maldito da tua família, está libertando tua casa. Há uma pessoa também que está me ouvindo aí, que estava com uma dor aqui no lado direito, bem aqui, do lado do peito, sabe? Uma dor aqui, bem aqui nessa região. Seja você quem for, seja curado agora. Seja livre, seja liberto no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Amém? O Senhor também está curando uma pessoa do seu calcanhar direito. Há uma cura tocando você. Seja você quem for, problema no calcanhar direito, Jesus Cristo te dá saúde. Amém?
Glória a Deus. Eu quero orar por você agora, se você me permite. E eu quero lhe convidar, eu vou estar ao vivo às 9 da manhã hoje. E depois nós teremos a oração às 18 horas. Eu convido você a estar conosco e a caminhar nessa unção profética. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, visita a vida de cada pessoa que está orando junto comigo e dá vitória a ela. Tira, Pai, a confusão do caminho dela. E nós oramos para que essas 7 portas de favor se abram agora para ela e para toda a sua casa. E uma das portas que nós temos orado, pedindo mais e mais ainda a favor, é a porta da salvação. Senhor, traga a salvação a todos essa família. Oramos em nome de Jesus para que toda enfermidade, toda dor, toda infecção, toda alergia, todo câncer, todo tumor, nódulo, renda-se ao poder de Jesus Cristo agora. E que essa pessoa seja curada, que o mal desapareça, que todo problema no corpo físico dessa pessoa seja restaurado agora pelo poder e na autoridade de Jesus Cristo. Jesus cura, Jesus opera milagres, Jesus intervém. Eu oro por mudanças, Pai. Eu oro por transformação agora, Pai. No nome de Jesus, dá vitória para essa pessoa, Pai. Dá vitória, dá avanço para ela. E aquele que tem recebido a palavra, Pai, que tem sido uma terra fértil, aquele, Pai, que tem recebido, que tem abraçado a palavra, que tem abraçado as instruções de Deus, faz essa pessoa crescer, faz ela prosperar, faz ela avançar, faz ela ter, Senhor, sinais da sua obediência e da sua entrega. Oramos em nome de Jesus Cristo, Pai, e te pedimos fortalecimento, inclusive para aquelas pessoas que moram, Senhor, no interior, que moram na campanha, que estão me ouvindo nesse momento. Dá vitória para essa pessoa, Pai. Dá vitória, ajude-a, Pai, no seu trabalho, no seu dia a dia. Ela não está sozinha, tua força está sobre ela, sobre a sua casa. Eu oro, Senhor, para que toda a casa vença. Eu oro para que toda a família prospere. Eu oro para que todo lugar onde está se recebendo a mensagem, está se recebendo a palavra profética, que ali, naquele lugar, haja milagre, haja transformação. Que a unção de Deus, a glória de Deus entre nesse lugar, a glória de Deus entre nessa casa e que a vida do Senhor, transforme realidades no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo, a ti, tua casa e tudo que está ligado a você. No nome poderoso de Jesus Cristo. Ser visitado pelo poder de Deus. Ser visitado pela glória de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Você recebe essa oração? Então compartilhe agora. Amém? Manda aí nos grupos de WhatsApp. Manda para amigos, para parentes. Às 9 da manhã estarei junto com vocês e depois às 18 horas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que o Senhor te proteja. Até mais.